Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio e comigo no estúdio estão Miriam dos Anjos e Thelma Alves, prontas para o nosso bate-papo. Tudo bem, Thelma? Tudo bem. E aí, Miriam? Tudo bem também, meninas. Tudo bom, Miriam? Tudo. Bom, nós vamos falar hoje sobre o propósito na vida. Você já pensou em qual é o seu propósito de vida? Vamos conversar sobre esse tema que faz todo o sentido para quem quer desde superar uma depressão, um problema de saúde, até simplesmente sentir-se mais feliz e buscar uma evolução espiritual. Ter um propósito na vida vai muito além de simplesmente conquistar bens materiais, ter uma profissão, formar uma família, sair de férias, embora tudo isso faça parte do cotidiano de todos nós encarnados. Mas nós queremos falar aqui do que dá sentido às nossas vidas. Então vamos começar perguntando a Miriam e a Thelma, qual o propósito de vida de vocês? Bom, antes de eu ser tão reveladora com a sua pergunta, né, que é tão direta, né, Thelma? Nossa Senhora! Lembrando que quando a gente fala de propósito de vida, é um propósito que nós entendemos enquanto espíritas que fizemos junto com os nossos mentores antes de reencarnarmos, onde nós traçamos junto com eles situações das nossas vidas que nós precisávamos passar no sentido de sermos melhores, né? E esse passar de sermos melhores, muitas vezes, está relacionado a uma corrigenda de um equívoco que a gente tenha cometido. E, geralmente, corrigir, né, equívocos vem também acompanhado de dores, né, de dificuldades. Então, para que, quando estivermos pensando no propósito de vida, lembrar que o nosso propósito não são só flores. Mas o nosso propósito tem flores, tem espinhos, mas o que eu preciso fazer é entender que quando for colher a minha flor, eu espetar meu dedo com algum evento, com alguma perda, com alguma dor, lembrar que tudo vai passar, mesmo as minhas coisas boas. E que para tudo tem um propósito. Eu acho que quando a gente entende que Deus é justo, que nada acontece por acaso, é tão confortador, estou falando isso para mim, é tão confortador porque mesmo as dificuldades que chegam, sei que tem um propósito. Então, desespero, desistência, são sentimentos muito difíceis hoje de chegarem até mim, mas que eu busco serenidade para entender. Para quê? Então, o propósito de vida vai nessa linha. E antes que eu diga o meu, vou deixar a Thelma passar e falar dela. Não, é isso aí que você está colocando na concepção da doutrina espírita, como seres imortais que somos, né? Nosso objetivo maior é a felicidade, é a evolução do ser. E nós aqui como espíritas sabemos que não é só essa questão material, é também a questão espiritual. E espiritual está ligado nas nossas tendências, nossas más inclinações, o que nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida, do que vamos enfrentar, do que estamos enfrentando, né? A gente coloca aqui, parece tão fácil, né? Tô colocando, olha, esse propósito é tão assim, mas não é muita ralação, é muita dor e sofrimento, é muitas lágrimas, né? Então, assim, mas são objetivos que a gente vai traçando. Então, e cada propósito que a gente vai colocando nas nossas vidas, a gente vai fazendo uma avaliação. Muitas das pessoas, eu acho que, eu não sei, não sou boa de estimativa, mas eu acho que uma grande parte das pessoas, ela não tem propósito de vida. Não tem. Isso aí. Nem material e nem espiritual. Vão levando a vida. Isso aí eu acho que né, líquido e certo, né? A gente não tem propósito de vida. A gente vai levando a vida, vai se felicitando, vai levando aquele trabalho. Tem pessoas até que se formam, têm uma profissão, são bem-sucedidas, têm uma família, têm uma casa, têm uma estrutura mas não tem propósito de vida. Não pensam, né? Tudo é no automático. São até profissionais de sucesso, mas tudo é no automático, né? E já, assim, você buscar uma alternativa como uma religião ou, né, uma filosofia de vida, espiritualização, então facilita mais você não ter o
propósito, eu não tenho aquele propósito, como muitos têm, mas eu sei o que eu não quero, que eu já coloquei isso aqui, que eu acho que é bem, né, importante a gente colocar. Então, só o fato de eu não saber o que eu não quero, já me traz um propósito, né? Já me traz. Então, assim, a gente não tem que ficar desesperado buscando um propósito de vida. A gente tem que começar a pensar nos pontos negativos e positivos para que a gente busque alguma coisa que a gente goste de fazer, seja numa instituição, ou seja, aí naturalmente vai acontecendo, né? Não é eu tenho que achar esse propósito que está escondido, né? Então vamos vasculhar. Qual é a não. minha missão? Qual é, né? Eu tenho que buscar. Não, as coisas não são assim. As coisas, primeiro, nós temos que parar, começar a fazer uma reflexão, uma meditação mesmo, né? Dar uma parada. Tem gente que até tem boas ideias tomando um banho, né? Vou tomar aquele banho e começa. Aí, de repente, nossa, eu não pensei nisso, olha que interessante. Então, aí vai começando a fazer alguma coisa. Nós aqui nesse programa aqui que nós três estamos, né? A Ana, a Miriam, nós estamos tendo um propósito aqui de passar o que a gente tem na doutrina, a experiência de vida que a gente adquiriu, somado com o conhecimento aqui da doutrina, e passar essas informações para as pessoas a quais vivenciamos situações negativas e positivas, e estamos aqui levando aqui um propósito de informações, né? De conhecereis a verdade vos libertará. Como nos libertou em muitos pontos, e aqui estamos reunidos, batendo esse papo. E né? Como ainda estamos aprendendo aqui, né? Isso. Também é um propósito bem interessante. Mas muitas pessoas, elas reclamam da correria da vida, né? Elas acham que tem compromisso demais, elas culpam a complexidade do mundo moderno. Entretanto, inúmeras delas multiplicam as suas tarefas sem uma real necessidade. Então, muitas coisas que são consideradas assim imprescindíveis à vida, às vezes são supérfluas. E essa opção de viver com simplicidade pode ser, né, um propósito de vida que muitas pessoas já perceberam, que o mundo material já não lhes traz muito sentido. Vocês acham que esse é um caminho assim sem volta para a humanidade? Fala aí. Eu acho fica muito, mas eu creio que como nós estamos mesmo numa transformação planetária, uma transformação interior, que a esperança da humanidade é que ela vai ser melhor, porque nós vamos aprender a amar no sentido de fazer ao outro, de fato, aquilo que eu gostaria que eles fizessem, né, que fizessem por mim, de olhar a necessidade do outro, como se eu também estivesse no lugar dele, e buscando não julgar, porque quando eu julgo, eu coloco a minha experiência, o que eu faria naquele momento dentro de um racional que às vezes não é o meu real, que às vezes naquela situação eu teria atitudes muito piores, né? Mas essa correria do dia a dia, Ana, eu acho também tem muito a ver com a etapa de vida que a gente tem. Uma vez nós estivemos aqui conversando com Pedro Paulo Zal, que me lembrei aqui, sobre os sextênios, né? As nossas fases a cada 7 anos. Então, eu acho que a gente tem fases em que precisamos ir para a escola para aprender, temos fases em que a gente começa a ser mais independente, buscando a vida profissional, criando responsabilidade com a vida familiar. E quando chega a uma certa idade, depois dos 50, vamos dizer assim, depois de 60, né? Porque fica melhor, onde a gente já começa no processo de aposentadoria, desacelerar da vida material, a gente começa a ser um pouquinho mais sábio no sentido de agora eu entendi aquilo que a religião, né, me explicava. Mas em nenhum momento dessas etapas nós podemos esquecer que as questões materiais são necessárias. Nós vivemos no mundo material. Mas nós também não devemos priorizá-las. Ela é a essência do meu dormir, do meu acordar, do meu pensar, do meu sentir. Porque quando a gente resume nossa vida nas questões materiais, no sentido, eu preciso ter alguma coisa a mais, eu preciso uma ascensão na minha profissão, preciso de melhor salário, preciso cuidar do meu filho, as coisas estão sempre para fora, minha preocupação. E aí realmente a minha vida fica extremamente agitada, porque tenho que dar contas de coisas que as outras pessoas têm que dar, porque cada um é responsável por si mesmo, e aí eu me sobrecarrego. Lembrando que também tem o exercício interior, e o exercício interior
ele sempre nos chega quando eu entendo a importância da religiosidade ou da espiritualização na minha vida. E aí é como o Thelma falou, eu começo a identificar o que me faz bem, aquilo que eu não quero mais para a minha vida, e isso também leva um tempo. Eu acho que tem muito a ver com a questão em que fase da nossa vida nós estamos. Porque não podemos chegar aos 60, né, mortos, entre aspas, porque os filhos que eu cuidava antes já têm as suas próprias famílias, já estão fora de casa. Às vezes moro só porque não tem mais alguém que compartilhe. E isso, o mundo vai ficando tão pequeno porque eu só vejo aquilo que eu perdi, que na verdade eu não perdi, cada um tem a sua etapa. Mas eu tenho que lembrar que eu estou ganhando nesse momento tempo para exercitar sabedoria, tempo para introjetar tudo que de espiritualização que durante a minha vida eu consegui aprender. E não é só conhecimento, é aplicar, né? Se eu estou só na razão, então não vai fazer muito efeito. E nós também não estamos aqui criminalizando a riqueza. Não estamos criminalizando você desejar ter uma condição melhor. Isso faz parte, né, dos nossos desejos materiais. Mas à medida que eu também progrido em recursos econômicos, né, principalmente porque a gente já tem a riqueza da saúde, né, a riqueza de um corpo perfeito que me permite auxiliar, que me permite deslocar, olhos que me permitem enxergar e tudo mais, tudo que me é dado, eu tenho que aprender a compartilhar. Se eu tenho um carro super legal do ano, não é só para mim passear com a minha família, para mim viajar. Esse carro tem que ter um fim útil para outros, né? Se eu tenho uma casa melhor, ela tem que ter um fim útil também. Então, a dificuldade, talvez, nossa, é de fazer com que esse meu progresso material também converta em melhoria para outro. Porque, geralmente, a gente olha o nosso progresso material num olhar bastante egoísta, né? É verdade. Eu até estava lembrando que quando você tem uma analogia, quando o avião, né, como é que é o termo? Esqueci. De descompressão? Descompressão, né? A aeromoça, o comissionário fala assim, olha, primeiro coloca em você, depois colocar você a máscara, desculpa, a máscara, depois você coloca nos outros, né? Então a vida é assim. Você se ajuda primeiro, né? Faz o que for necessário para você, e aí você faz para o próximo, para as pessoas da sua família, do seu trabalho. Então, você tem que começar agindo desta forma, você se integra mais, interage mais com as pessoas com simpatia, com bem-querência. Então, é esse o propósito maior, né? É a convivência maior que a gente tem uns com os outros. E eu acho também assim, tem pessoas que até chegam para bate-papo um com o outro, aí pergunta assim, que eu achei incrível pessoas assim, pergunta qual o seu hobby? Ela não pergunta o que você trabalha, o que você faz, se você tem essa ou aquela profissão. Olha que pergunta interessante, qual o seu hobby? Que lindo, né, isso? Porque ela não está interessada no que você é, na sua posição social, nada. Está interessada no que você gosta de fazer. No que você faz por prazer. Uhum. Exato. Então, assim, é uma outra mentalidade, né? Independente de questão financeira, questão de posição social, então tudo. Então, as pessoas estão buscando, hoje em dia, esse comportamento, porque o nosso processo no todo, como evolução, está mudando, né? É isso. E lembrando também que existem tesouros que a gente pode dizer que são imateriais, que jamais se esgotam, como as amizades verdadeiras, a serenidade, a nossa paz de espírito. Então, eu queria perguntar aqui para vocês, como vocês acham que a gente pode avaliar se a gente está vivendo uma vida com propósito? O nosso ouvinte que está ouvindo esse bate-papo começou a olhar para dentro de si. Será que eu tenho um propósito na vida? Que reflexão interna que a gente pode fazer para começar a observar? Temos um propósito ou não? Nós temos, né? Que tem uma questão até, coloca assim, na 621 do Livro dos Espíritos, né? Que fala assim, onde ficam as leis de Deus, né? Que coloca que é na nossa consciência. Então, a partir do momento que nós estamos com a consciência tranquila,
né? Olha, eu estou bem com essa família, eu estou bem assim. Tem altos e baixos, né? Como todos nós temos, mas estou levando bem, hoje a pessoa está bem, eu estou dormindo tranquila, né? Sem problema nenhum, sem estar com consciência pesada. Então, assim, a gente vai se... Isso é em busca, né? Em busca, porque é difícil estarmos todos nessa situação. Mas assim, você vai tendo uma certa tranquilidade. Tem dia que não vai dormir tão bem, porque se aborreceu, outros não. Mas, no geral, você está vendo que está tendo uma certa tranquilidade, a paciência que, passando por esses problemas, você amanhã vai estar melhor, né? A resignação, a resiliência que é importante nesses trajetos todos, né? Que você vai buscando tudo isso, aí você vai tendo, você fala, poxa, esse propósito que eu estou vivenciando, né, tá dando certo, né? Porque o propósito, você acaba um, começa outros, né? Isso que eu ia comentar. Eu estava ouvindo você aqui falar, Thelma, e pensando assim, eu tenho, de tempos em tempos, um propósito que eu descubro de acordo com uma situação difícil que eu esteja vivendo. Isso. Aí eu começo a me observar e vejo um comportamento meu que está causando, de alguma forma, que aquele desconforto, mas que eu também não sei como resolver. Então, aquilo meio que se torna um propósito e eu peço muita inspiração para que eu consiga entender o que causa aquele comportamento, aquele sentimento, aquele desconforto, para que eu tenha alguma orientação de como agir, de como me modificar, porque aquilo não está me fazendo feliz. E assim a gente vai, né? Com esse olhar para dentro, isso aqui me faz bem, isso aqui já não me faz bem, né? Por enquanto estamos aqui fazendo esse programa muito felizes. Pode ser que daqui a um tempo surjam outras demandas na nossa vida e esse programa já não caiba mais, e a gente é chamado para outra coisa, e a gente tem que avaliar. E isso eu acho que é na vida de todo mundo, né? Às vezes tem coisas que a gente se agarra que não fazem mais sentido na vida da gente, e a gente ainda continua apegado ou a um trabalho, ou a uma pessoa, né? Uma pessoa que quer sair da nossa vida. E aí qual é o propósito? Fazer a mudança, né? Aquela mudança que tá acontecendo, mas internamente a gente não supera. Eu acho também que essa mudança, né? Vou mudar um pouco de propósito para escolha, né? Mudar um pouquinho o nome. Eu estou pensando aqui um exemplo. Pensa numa coisa que você gosta muito de fazer, que te dá muito prazer fazer. Coisas boas, coisas no caminho do bem, que nós estamos falando. Quando você faz essa coisa, você faz o seu melhor. Você dá o seu máximo. E aquele tempo, aquele esforço não lhe pesa. Se naquele exercício acontece alguma coisa que você precisa interromper, você também não se agasta com aquilo. Você entende que foi por um momento que aquilo aconteceu, mas que amanhã você retorna àquilo que lhe faz bem. Então, nessa escolha no propósito da nossa vida, que muda mesmo, né? Conforme a gente vai vivenciando a própria vida, o que a gente tem que entender, sem querer ficar listando, identificando se estou no momento ou não, é sempre fazer o esforço, que o Espiritismo sempre nos traz isso. Aonde estiveres, faça o melhor que puderes. Porque amanhã, se for chamado por uma outra coisa, você vai com a consciência de que tudo que você podia fazer, você fez. E nada que a gente faça, de bom ou de ruim, fica inútil, é perdido. Bom nos torna aprendizado. Os nossos erros também se tornam aprendizados, porém aprendizados dolorosos. É a gente desapegar. Talvez o que nos falta nessa época do ser humano é o desapego. Nada nos pertence. Nada, nem esse corpício nosso, né, material nos pertence, porque no dia que chega no vencimento do nosso contrato, que venceu, expirou, esse corpinho fica. Nada nos pertence. Então, por que ter apego? Vamos nos permitir, com a mente mais aberta, nos permitir enfrentar novas situações. Uma porta está para se fechar, vamos pensar numa outra possibilidade. Às vezes a porta que vai se abrir é tão melhor. E é tudo que vivenciamos, gente, mas tudo.
nada é perdido, tudo é aprendizado. Então, se eu estou numa escola da vida aprendendo, me permito, desde que essa permissão esteja envolvido na obediência das leis divinas, fazer todo o bem que eu possa. É lógico que ninguém é santo nesse mundo ainda, né? Nesse planeta. Mas se eu já estou vigilante e pisei na jaca, né? Não fiz a coisa certa, retomar aquele erro, corrigir se possível, mas não se martirizar, porque cometer o erro ainda faz parte do nosso aprendizado. Mas é ir adiante. Então, a escolha ou o propósito é sempre estar disposto a fazer o melhor, dar o melhor de si, estar aberto às novas oportunidades e nunca jamais se culpar por um desvio de alguma ação equivocada, mas sempre focar. Eu acho que o propósito maior é esse. Focar para que eu continue sendo obediente às leis divinas. Que essa sim eu trago na minha consciência e meu portar diante delas é que vai responder quem eu sou. Não o corpinho que eu tenho, que deixo de ter, não é? O programa, como você falou, né, Ana? Vai que amanhã acontece outros compromissos. Outras pessoas poderão estar fazendo o programa e às vezes melhor do que nós, porque tiveram outras ideias, outras vivências. Nós podemos estar fazendo outras coisas maravilhosas com outras pessoas, não é? Então é a gente se permitir desapegar. Muito lindo. Mas vamos dar um intervalo. Nós estamos falando sobre propósito de vida. É 1 minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Hoje nós estamos falando sobre qual o seu propósito de vida. Então, nós sabemos que ninguém é igual a ninguém, não é, Miriam? Graças Thelma. a Deus. Nós não somos iguais nem mesmo a nós mesmos no passado ou em uma vida pregressa. Já compreendemos também que temos uma fase da nossa vida em que nós privilegiamos a conquista do material. Miriam falou bem isso. Quando precisamos nos firmar na profissão, sustentar uma família, adquirimos bens. Mas será que existe uma fase da vida em que nós começamos a refletir mais sobre esse propósito da nossa vida? Então, como fazer a transição desse propósito mais material, que faz parte de uma fase, né, para o espiritual? Pode ir, Thelma. Não, mas é muito importante, eu acho que até se a pessoa tem a oportunidade de fazer as duas fases juntas, seria de grande valia, né? Seria de grande importância, um amadurecimento muito grande. Mas quando não dá, eu acho que a gente sempre tem que fazer com um propósito do bem. O que eu faço para mim, seja nas questões materiais, o que eu posso fazer para o meu próximo. Você colocando dessa forma, você está incluindo tudo e todos em sua volta, né? Como ser mais, por exemplo, cooperador, não é? Isso, desde solidário, desde uma não vou puxar o tapete de ninguém, não vou querer passar por cima. Já estamos fazendo alguma coisa. Exatamente. Você tendo promoções sem aquele termo, né? Esqueletos no armário, né? Que é bem comum na profissão. Então, você trabalhar eticamente, né? Dentro desse processo material, com certeza, até numa simples condição, se a pessoa está exercendo uma profissão simples, mas está fazendo bem aquela profissão, um atendente, né, uma empregada doméstica, qualquer profissão que você venha a exercer, no seu momento que você está, né, naquela posição, você tem que fazer com dedicação, com amor, seja bem feito, porque você está sendo um exemplo, né? E você agindo dessa forma, até psicologicamente, você vai trabalhando de uma forma amorosa, querida. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade em ação, né? Então, é isso que a gente tem que colocar. E depois, para você ficar só nesse processo mais já estou aposentada, vamos dizer assim, né? Já criei meus filhos, agora eu estou com outro... Estou podendo relaxar um pouco com relação a esse trabalho, tem mais tempo. Exatamente, até para isso é mais fácil,
né? É um A processo. pessoa já tem valores. Já tem valores, e com isso ela vai adquirir e fazer outras coisas, né? Ela não para, porque essa é como vocês falaram no bloco anterior, né? Nada fica parado, nada é estático, tudo é uma dinâmica e nada fica assim, dessa forma, parado. A gente sempre está nesse momento, nesse processo de evoluir, de crescer e de sempre estar se renovando, né? Essas pessoas, por exemplo, que vão chegando na velhice, o Pedro Paulo Zal falou sobre isso no programa dos Setênios, como a Miriam bem lembrou. Se você não junta a espiritualidade nesse nível que a gente acabou de falar, né? Sendo uma pessoa ética, correta, com valores, criando seus filhos de forma com limites, com educação, se você não tem isso, ou você não está atento, isso não faz parte das suas reflexões, do seu propósito de vida, né? Você vai chegando na velhice em que você fica mais sozinho, como você falou, né, Miriam? Às vezes as pessoas vivem sozinhas. É o natural. É o natural, sua família se foi, né? Às vezes você tem perdas também, morre o marido, morre a esposa, e você já não tem um trabalho, você não tem aquela posição, né? O status que às vezes um trabalho te dá, ou uma simples ocupação. E você vai não tendo base, né, para se sustentar nesse momento de mais solidão. Essa parte em que a gente chega na velhice, vocês acham que aí, se você não tem esse amparo espiritual, de espiritualidade, a pessoa pode chegar a ter uma depressão? Como é que funciona isso? Com certeza, porque essa falta de produzir, mesmo, né, mesmo assim, mesmo parada, buscar, se informar, gera porque a falta de propósito, ela deixa a pessoa estagnada, ela não tem ímpeto para fazer nada, ela fica quieta, parada. Então, isso faz com que ela não se revigore, né? Eu até assisti uma vez um documentário de um rapaz que ele ficou tetraplégico com 16 para 17 anos, ele só conseguia mexer a cabeça, e ele inventou uma maneira de se comunicar com a mãe pelos olhos. Olha só, já era para desistir de viver, né? Então, assim, a gente tem que sempre buscar uma alternativa, buscar um objetivo, um propósito de vida para aquele momento que a gente está, não é isso, Miriam? Eu acho importante também, quando chega na velhice, vamos dizer assim, a velhice, porque talvez tenhamos um tempo maior de refletir, a velhice não é uma mudança radical do que eu sou, não é, né? Porque eu vou chegar na velhice, eu vou ser assim, assim. A velhice talvez seja o resultado de uma vida toda que já vivemos. Então, se nós tivemos durante a nossa vida um exercício de cooperação, de auxílio, né? Ainda que seja na própria família, que muitas das vezes, né, é dentro da própria família, mas se eu já tenho em mim a disposição de ser útil a alguém, não significa ser útil eu estar trabalhando loucamente, né? Embora hoje a gente tenha pessoas idosas ainda cuidando de netos, porque é um contexto, né, familiar, e que isso é maravilhoso, uma convivência entre gerações diferentes. Isso não deve ser visto como um fardo, mas como um ganho, né, da possibilidade de conviver com outras mentes, porque os netos com certeza terão uma outra visão de mundo, e a gente também não querer conduzir e insistir que a nossa maneira era certa, né? Mas se permitir mesclar um pouquinho disso. Então, Ana e Thelma, penso que a velhice é um resultado de tudo que nós fizemos durante a nossa vida. Se eu sempre tive um comportamento de depender emocionalmente dos outros, esperando que o outro decida tudo que faça, que o outro, né, a minha carência emocional seja tão grande que eu dependa de alguém para me sentir feliz, se eu chego num quadro mais adiante de uma velhice em que posso estar vivendo sozinha, né, sozinha em casa, né, como eu sempre dependi e sempre busquei minha felicidade no que está fora, no outro, nas minhas coisas, então hoje eu estou mais limitado para andar, hoje eu já não consigo mais, meus recursos não me permitem um carro do ano, né?
Eu tenho que, de repente, sair da minha casa, que é grande, para uma casa menor. É compreender que se eu estou sempre voltado para o exterior, numa situação dessa, deprimo, porque eu perco todo o meu propósito de vida que tem. Então, aos jovens que nos ouvem, né, que estejam nesse raciocínio. A velhice, eu estou recebendo todos os resultados daquilo que eu empreendi na minha própria vida. Em termos de amigos, né, as amizades se mantêm, a criatividade de buscar ser útil. Buscar ser útil pode estar em casa, fazendo, né, esperando um neto que chegue. Ser útil pode estar fazendo um enxovalzinho de bebê para entregar na instituição de caridade. Ser útil pode dar ouvido à sua vizinha que tem problemas e ouvi-la. Isso é ser útil, né? Eu me sentir útil. Porque o ser humano, quando perde essa capacidade de ser útil, é quando ele reflete, né, pensa na vida, que a vida não vai ter muito sentido, porque o que eu vou fazer? Ou seja, você tem que trabalhar o egoísmo, né? Sim. E isso é um grande propósito de vida, porque a gente nasce e cresce querendo olhar para si, né? Temos que conseguir um emprego, temos que conseguir uma profissão, temos que conseguir um sucesso material, e isso leva, meus filhos têm que ser melhores, e isso leva a um recrudescimento do egoísmo. E a gente percebe que quando a pessoa não olha para esse egoísmo, que é natural em todos nós, estamos ainda num mundo em que todos somos egoístas. Pouquíssimos exemplos de pessoas que vêm completamente disponíveis para os outros, né? Mas quando a gente exacerba esse egoísmo, a gente fica sem propósito, né? Porque, como a Miriam falou, a gente vai perdendo, porque é uma perda ao longo dos anos, né? A idade vai chegando e nós vamos perdendo. E se a gente não tem essa sensação, esse sentimento de utilidade, que é dispor do nosso tempo, da nossa boa vontade, né, do nosso carinho, se a gente não sai de si, a gente fica sem propósito. Eu acho até que se no momento em que não possamos fazer absolutamente nada, que o corpo físico não nos permita, e ainda tenhamos a lucidez, que a gente ainda consegue orar. Isso. A gente ainda consegue pedir pelos outros que estão em sofrimento, pela família. Nossa, nunca nos faltará oportunidade de ser útil se a gente tiver a vontade, porque sem vontade a gente não faz absolutamente nada. E nesse sentido que eu pergunto, esse trabalho de caridade, trabalho voluntário, assistencial, vocês acham que ele realmente pode criar um propósito na vida? As pessoas podem pensar, não, se eu começar trabalhos voluntários, eu crio um propósito? Com certeza. Tanto é que a gente está trabalhando aqui voluntariamente, né? Tem muita coisa voluntária para se fazer, Nossa, né? A casa tem um monte de coisa assim que você pode fazer trabalhos voluntários e todo mundo acaba buscando, se quiser, ter esse propósito, né? Porque os propósitos ou propósito de vida você vai buscando à medida que você vai amadurecendo. E às vezes você às vezes não tem não tenho como me locomover, eu não tenho nada, mas às vezes você tem um ouvido para ouvir, para falar com alguém, para escutar uma amiga, né, de certa idade. Nós temos uma amiga que está num abrigo, né, de idosa Marli, que não tem família de sangue, né? E acabou que ela resolveu estar morando num abrigo, né? E lá tem pessoas muito piores, ela está com a cabeça lúcida e tudo, e ela resolveu, de vez em quando, reunir um grupo de pessoas idosas que, na mesma condição que ela, um pouquinho melhor e tudo, e falar da doutrina, né? Lá nesse abrigo, uma vez por semana, ela fala sobre, no auditório, né? Ela fala sobre as coisas da doutrina, tem dia que fala sobre a Bíblia, e aí é o objetivo que ela arrumou para o propósito dela, o objetivo que ela arrumou para viver o dia a dia, porque o corpo dela já está extremamente desgastado fisicamente, ela já está ela tem dificuldade de andar, mas ela lê bastante, ela é estudiosa da doutrina e de outras
outras linhas espiritualistas, na verdade, e ela conseguiu ali buscar esse propósito. De espalhar o conhecimento dela. Que eu acho isso um propósito lindo. Pois é. Eu costumo dizer assim para amigos meus que estão pensando em se aposentar, e muitos falam, mas o que eu vou fazer agora? E eu digo assim, gente, vocês tiveram a chance de ter uma profissão e de ter uma vida materialmente confortável por conta dessa profissão, que é uma dádiva, né? Quanta gente não tem essa oportunidade. Então, essa é a hora de retribuir. Aquilo que você aprendeu, vá fazer de graça para o outro. Não importa, você é advogado, vá advogar para quem não tem. Eu sou jornalista, eu vou fazer a divulgação daquilo que é a minha doutrina, aquilo que está me trazendo amparo e autoconhecimento. Então, sempre tem a chance, a gente sempre tem a chance, como a sua amiga, a Marli, amiga da Miriam, Também. né? Também da Miriam, de espalhar um conhecimento que ela teve. Com certeza as pessoas, muitos se interessam, outros não. Mas também não importa, né? Tem que lembrar que propósito de vida não é a gente ser importante, não é a gente fazer uma coisa que se sobressaia. O propósito de vida é para você, né? É uma coisa que faça sentido para você, mas que também tenha utilidade, né? Que também, se não for útil, é um puro egoísmo. Mas o autoconhecimento é um grande propósito, né? Com certeza. Eu queria só, se posso resgatar o que você falou da caridade, porque às vezes a gente pensa que ter atividades voluntárias e participar, né, de atividades de caridade, eu tenho que estar vinculado a algum movimento. Mas o que é trabalho de caridade? O que é? Para que serve isso? Isso vai servir para a gente aprender a ajudar sem querer recompensa, a ajudar sem querer retorno. É um exercício, né? Esse é o exercício. E se eu consigo entender que eu também em casa posso fazer, porque às vezes no nosso movimento, né, egoístico, né, a gente faz as coisas em casa, que é onde, né, as pessoas mais participam, mas eu faço de má vontade, eu faço por barganha, eu faço por chantagem, eu faço querendo que retribuam, que valorizem aquilo que eu estou fazendo, porque afinal de contas é um sacrifício. Me acham importante. Me acham importante. Me acham imprescindível. Mas se eu compreendo que às vezes eu sou necessária naquele lar para fazer aquelas atividades, eu sou necessária para cuidar, mas se eu olhar que é uma oportunidade de também fazer o bem para ele, sem ter esses retornos, né? É consciente muitas vezes, eu estou exercitando caridade. E o exercício também começa em casa, né? Então, a gente pode fazer caridade sempre, né? E a caridade não vai nos ensinar, no caminho do desapego, a fazer o melhor que eu posso em determinar, né? Naquilo que faço, sem esperar reconhecimento, sem esperar retorno, sem nada. Eu faço pelo prazer de fazer. E quando eu começo a compreender que caridade eu faço em todos os lugares, e se eu estou associado a uma instituição é melhor ainda, porque eu faço amizade com pessoas que têm o mesmo propósito. Nossa, é fantástico, né? Eu compartilho a minha alegria. Mas jamais a gente deve esquecer que nós estamos aqui para aprender. Aprender a amar, embora amar seja um verbo, né, muito badalado e muito pouco sentido, mas a gente precisa aprender a se doar sem querer retribuir, porque até nos nossos relacionamentos, muitas vezes, é um caminho de mão dupla, né? Eu amo quem me ama, eu amo quem compartilha comigo, pensou diferente eu já não quero, mas é um exercício, como você falou, e propósito tem muito a ver, né, com as escolhas que eu faço, o que eu quero, como eu quero ser útil, né? Exato, sair da rotina, fazer outra coisa, né? Então, isso é importante para a gente fazer. Até eu estou lembrando que tem um ditado, né, que digas com quem tu andas que eu te direi quem és. Na doutrina espírita, a gente fala assim, digas o que tu pensas que eu te direi com quem você anda. Quer dizer, quando a gente anda com boas companhias, significa que estamos absorvendo boas energias também, nos tornando pessoas melhores, aprendendo a nos tornar pessoas melhores. E eu acho que esse é um grande
É o grande propósito das nossas Mas vidas. como a gente oscila, a gente tem companhias boas, companhias que nos chamam, vai e volta para o caminho do trilho que você está desviando, né? É compreender, né? Por isso Mas que o propósito maior é pensar, sentir cada vez melhor, né? E por isso que Jesus coloca, né? Que é orai e vigiai. E muitas vezes a gente tem que vigiar antes e depois orar. Né? Então, e o nosso grande propósito, acho que seria sermos cristãos, né? Isso. Que é o que estamos tentando aqui. Ainda com os nossos tropeços, mas é o nosso propósito. Meninas, o Papo Espírita vai ficando por aqui. Muito obrigada, Miriam e Thelma, pela participação de vocês. Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Você pode se inscrever no canal e assistir a todas as produções da nossa Casa Espírita. Nós não temos só o Papo Espírita, são inúmeros programas e todas as palestras públicas da casa que são transmitidas. E se vocês quiserem escrever para nós, nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Thelma, você poderia fazer então a nossa prece de encerramento? Obrigada a todos e até a próxima. Vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença do nosso Pai Maior envolvendo a cada um de nós. Visualizando também o olhar meigo do nosso Mestre Jesus e o envolvimento dos nossos mentores, anjo da guarda, que possa envolver a cada um de nós. E agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, sentindo a presença do amor do nosso Pai querido, que possa envolver a todos nós com essas energias de paz, de harmonia, de esperança em nossos corações. E assim, Pai querido, em Teu nome, em nome do Mestre Jesus, em nome dos nossos mentores que nos acompanham, vamos dar por agradecer o final deste momento de trabalho. Que assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.